Quem são exatamente os 24 anciãos? A Bíblia revela uma imagem impressionante. 24 anciãos entronizados no céu, circulando o próprio trono de Deus. Eles estão adornados com vestes brancas puras, usando coroas de ouro e segurando taças de ouro transbordando com orações. Seriam eles anjos, parte do conselho divino de Deus? Ou poderiam ser algo mais? Apocalipse, capítulo 4, apresenta essas figuras enigmáticas que se sentam ao lado de Deus, desencadeando um debate que intriga estudiosos há séculos. E se esses anciãos forem de fato humanos, redimidos por Deus? As respostas estão veladas, enterradas profundamente nas Escrituras. A primeira vez que encontramos os 24 anciãos é em Apocalipse 4, versículo 4. Poucas linhas nas Escrituras concentram tanto peso espiritual em um espaço tão pequeno. João, exilado na ilha solitária de Patmos, é arrebatado ao céu em uma visão intensa. Logo após testemunhar o próprio trono de Deus, ele contempla algo que nenhum profeta ou apóstolo jamais descreveu com tanta clareza. Ele vê 24 tronos menores, com anciãos sentados sobre eles. Tronos celestiais, assentos de autoridade ativa no coração do céu. Esses 24 tronos são ocupados por figuras vestidas de branco e coroadas de ouro. O mistério só se aprofunda quando João nota que cada assento está ocupado. Imagine esse círculo íntimo. As vestes brancas brilhantes reluzindo, as coroas de ouro captando os flashes de relâmpagos que irrompem do trono central. Que tipo de seres se sentam tão perto do Todo-Poderoso? E qual é o propósito deles na sala do trono de Deus? A visão de João não é um evento isolado. Ela segue uma longa tradição de cenas da sala do trono, onde o céu é retratado não como um vácuo silencioso, mas como um conselho ativo. Em Daniel capítulo 7, tronos são postos em seus lugares. O ancião de dias toma seu assento. Os livros são abertos e o julgamento começa. A linguagem é legal, deliberada e autoritária. Um tribunal é convocado sempre que o propósito divino de Deus está prestes a avançar na história. Este é o pano de fundo que João herda. O trono de Deus é sempre um tribunal ativo. Os 24 anciãos de João se encaixam perfeitamente nesse padrão. Sua localização sugere deliberação, autoridade concedida e decisões prontas para serem executadas. Se viajarmos ainda mais para trás, a continuidade se torna ainda mais rica. Em 1 Reis, capítulo 22, o profeta Micaías viu o Senhor sentado em seu trono, com todo o exército do céu de pé, à sua direita e à sua esquerda, enquanto um conselho era realizado sobre o destino de Israel. Em Isaías, capítulo 6, o profeta viu o Senhor, alto e exaltado, a cauda de seu manto enchendo o templo, acompanhado por uma cena de altar que purificou Isaías e o enviou como mensageiro. Toda vez que a sala do trono aparece, ela está viva com uma missão, cheia de vozes, perguntas e atribuições. A visão de João, no entanto, vai um passo além. Os tronos não são mais assentos vazios sendo preparados. Eles estão permanentemente ocupados. Seus ocupantes estão coroados. Apocalipse funde magistralmente duas imagens poderosas: o tribunal de julgamento e a liturgia de adoração. Os 24 anciãos circundam o trono em conselho, mas também se prostram em adoração, lançando suas coroas diante daquele que vive para todo sempre. Essa fusão de deliberação e devoção é algo novo. Os anciãos não são meramente parte do cenário. São participantes ativos no conselho divino. Considere a situação de João enquanto ele escreve estas palavras. No final do primeiro século, sob o reinado opressor do imperador Domiciano,
ele é um exilado em Patmos, separado das igrejas que ama. Visões apocalípticas já eram familiares para o público judeu. Os escritos de Daniel, Ezequiel, Isaías e outros haviam moldado sua imaginação. Mas aqui, a João é mostrado um tribunal que inclui uma lista definida: 24, sentados em esplendor, sempre presentes enquanto os julgamentos do céu avançam. O detalhe é crucial. Se tronos são postos sempre que o tribunal do céu é convocado, então a questão não é se esses anciãos existem, mas por que eles estão permanentemente sentados e qual identidade justifica uma posição tão privilegiada perto de Deus. Mas antes de prosseguirmos, por que você não compartilha nos comentários quem você acredita que esses anciãos realmente são? E dê um like neste vídeo se estiver intrigado. Agora, se cada cena da Sala do Trono carrega um peso imenso, por que esses 24 seriam menos funcionais? Tronos são postos quando decisões devem ser tomadas. Assentos são ocupados quando testemunho e testemunhas são necessários. E a visão não é silenciosa sobre a atividade deles. Esses anciãos cantam, interpretam, prostram-se, seguram taças cheias com as orações dos santos. Sua própria presença desencadeia uma cascata de perguntas. É aqui que o mistério começa a ganhar um foco nítido. Se os anciãos são parte integrante do tribunal, então cada detalhe, seu número, suas vestes, suas coroas e seus instrumentos, torna-se uma peça de evidência. Para entender verdadeiramente quem são os 24 anciãos, cada um desses detalhes deve ser meticulosamente rastreado e comparado com o que Deus prometeu em outros lugares. Então, por que o número 24? A resposta começa com uma lista antiga, que o rei Davi organizou para a adoração de Israel, um padrão que ainda ecoa no céu. Espere até ver como o número 24 transforma toda a visão. Para Davi, 24 era a linguagem do serviço ininterrupto. Para João, era a linguagem de um conselho sacerdotal sentado. Davi enfrentou uma questão que ressoa até o Apocalipse. Como a adoração diante do Senhor poderia nunca cessar? O templo precisava de ordem, não de explosões aleatórias de serviço. Então ele contou, organizou e dividiu o sacerdócio em 24 turnos. Cada grupo carregava o peso de uma linhagem familiar. E cada um assumia sua vez no trabalho sagrado. 1 Crônicas 24 os nomeia um por um, uma lista completa. Quando a vigília de uma divisão terminava, a próxima começava. E assim, o ciclo continuava sem interrupção, dia após dia, ano após ano. Segundo Crônicas, capítulos 23 e 24, revelam esse ritmo na terra. Os turnos mudando em horas fixas, enquanto sacerdotes e guardas se rendiam, garantindo que o serviço nunca dormisse. Esse cronograma meticuloso protegia a continuidade da adoração. E Davi não parou com os sacerdotes. Ele também organizou os cantores em 24 divisões. 1 Crônicas 25 os descreve com harpas, liras e símbolos, treinados para profetizar através da música, trazendo melodia aos átrios de Deus. Muitos hoje podem ver as harpas como meros adornos, mas o templo as tratava como uma designação de ofício. Esse detalhe é uma chave para entender o que os anciãos seguram em suas mãos em Apocalipse. Eles também se revezavam. Uma ordem daria lugar à próxima, para que o som da adoração nunca se desvanecesse do templo. Imagine o amanhecer rompendo nos portões. Uma fila de músicos saindo enquanto outra entra, suas mãos já nas cordas. 24 não era um número arbitrário. Era o total do serviço sacerdotal ordenado. O sistema pelo qual o louvor do céu era espelhado na terra. Quando João viu 24 anciãos entronizados e coroados,
Ele não estava testemunhando numerologia. Ele estava contemplando o ciclo sacerdotal levado à sua consumação final. Um serviço contínuo aperfeiçoado no céu. 24 não é trivialidade, é uma lista. Apocalipse 5 torna isso ainda mais claro. Os anciãos seguram harpas, os mesmos instrumentos que Davi confiou aos cantores do templo. Nos dias de João, harpas não eram apenas acordes de fundo para preencher o silêncio. Elas pertenciam à adoração profética, suas cordas dedilhadas em padrões que transformavam a oração em proclamação. O que o templo começou em ciclos, Apocalipse exibe sem fim no conselho do céu. Os anciãos não estão carregando adereços, eles estão carregando a identidade de um sacerdócio eterno. Pense nisso, porque a visão uniria vestes brancas e coroas com o número 24, a menos que esse número já carregasse um significado imenso. Era a soma do serviço ordenado de Israel. Sacerdotes e cantores juntos, suas rotações colapsando em um único círculo eterno. Quando os leitores de João ouviram esse número, eles não pensaram em matemática. Eles pensaram em liturgia. 24 significa serviço ordenado. Seus olhos podem ter sido treinados para passar por cima da contagem, como se 24 fosse apenas um detalhe decorativo. Mas aqui, o número é uma lista e as harpas são credenciais. Muitas pessoas passam correndo por essa linha. Os instrumentos dos anciãos são sua designação. O detalhe é forense e sua identidade é sacerdotal. Se Deus ensinou Israel a cantar e servir em rotações, o que significa que o céu é revelado com o círculo já completo, as harpas já afinadas, as taças já em suas mãos. Significa que devemos olhar mais de perto para o que esses anciãos estão vestindo e o que repousa sobre suas cabeças. Porque as vestes e as coroas em Apocalipse nunca pertencem a anjos. Quando o olhar de João caiu sobre os anciãos, 2 detalhes se destacaram ainda mais do que seus tronos. As vestes brancas e as coroas de ouro não eram fantasias. Eram evidências forenses. Apocalipse já havia dito às igrejas quem vestiria branco. Em Sardes, o Senhor prometeu que os fiéis andariam com ele vestidos de branco, porque eram dignos. A Laodiceia, ele ofereceu vestes brancas para cobrir sua vergonha. Mais tarde, na visão da grande multidão, as vestes são lavadas no sangue do Cordeiro, tornando-as radiantes e puras. Imagine linho antes manchado, agora brilhando com pureza à luz do trono. Anjos em Apocalipse aparecem em glória, mas em nenhum lugar lhes são prometidas vestes por terem vencido. Esta promessa é reservada aos redimidos. Depois há as coroas. Apocalipse, capítulo 4, diz que os anciãos usam coroas de ouro. A palavra grega é Stefanos, a coroa do vencedor. No mundo greco-romano, a Stefanos era colocada na cabeça de um atleta que vencia nos jogos ou de um soldado que triunfava na batalha. Era um sinal de vitória aprovada, não de poder herdado. Existe outra palavra para coroas reais, diadema. E Apocalipse a usa com precisão. O dragão em Apocalipse 12 usa diademas, reivindicando soberania roubada. Cristo, em Apocalipse 19, retorna com muitos diademas. As coroas do domínio legítimo. Os anciãos, em contraste gritante, usam a Stefanos, as coroas da vitória provada. As Escrituras nunca mostram anjos recebendo uma Stefanos. Eles servem, mas não vencem pela fé. Esta recompensa pertence aos humanos que suportaram a provação. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: Bem-aventurado o homem que persevera sob provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Pedro fala de uma coroa de glória que nunca murchará. Paulo, no final de sua corrida, fala da coroa da justiça reservada para ele
e para todos que anseiam pela aparição de Cristo. Cada Estéfanos pertence àqueles que passaram pela luta e permaneceram firmes. Essa promessa também está diante de você, se perseverar. Essa coroa foi a promessa de Jesus às igrejas, e em Apocalipse 4, ela repousa sobre as cabeças dos anciãos. Não estamos mais olhando para ecos circunstanciais. As vestes e as coroas são correspondências diretas, alinhando-se com a linguagem exata da promessa que Jesus deu ao seu povo. Elas demonstram que os anciãos não são atendentes celestiais, mas humanos redimidos, entronizados após a conquista. E há ainda mais na cena. Essas coroas não são troféus estáticos. Os anciãos se levantam de seus tronos, prostram-se diante do Todo-Poderoso e lançam suas Estéfanos aos seus pés, rendendo sua vitória como adoração. Esse ato é tanto sacerdotal quanto profundamente pessoal. Eles sabem o que essas coroas custaram. Eles sabem quem as deu. Eles as devolvem como uma oferenda. Você nunca foi informado de quão nítida é essa distinção? As coroas em Apocalipse nunca são angélicas. Elas pertencem aos fiéis provados. Isso não é um traje simbólico. É uma recompensa conquistada. Coroas que não podem ser herdadas devem ser conquistadas. Mas ainda há mais a descobrir, porque as palavras que os anciãos cantam levarão este mistério ainda mais fundo. O momento em que o Cordeiro pega o rolo em Apocalipse, capítulo 5, é eletrizante. Ninguém é achado digno. João chora. Então, o leão aparece como um cordeiro que foi imolado, e o tribunal explode em adoração. No coração da visão, os anciãos começam a cantar. Suas vozes interpretam o momento para o céu e a terra. E aqui, o próprio texto se torna tenso, porque algumas linhas contêm uma variação que tem perturbado as traduções por séculos. Com muita frequência, essa diferença é tratada como uma nota de rodapé, relegada às margens. Mas aqui, o detalhe é decisivo. Ignore-o, e a identidade dos anciãos se dissolve. Siga-o, e o perfil se torna mais nítido do que nunca. Em alguns manuscritos, os anciãos cantam: Tu nos redimiste com teu sangue, fizeste de nós um reino e sacerdotes. Em outros, o pronome muda para eles. Tu os redimiste, fizeste deles um reino e sacerdotes. À primeira vista, a mudança parece crítica. Se diz nós, então os anciãos estão se identificando como os redimidos. Se diz eles, talvez sejam um coro angelical cantando em nome de outros. É aqui que a confusão geralmente se instala. Mas o conteúdo da canção não muda. Quer o pronome seja nós ou eles, o tema é a redenção humana. O Cordeiro é louvado por resgatar pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, e por torná-las sacerdotes e reis para reinar na terra. Os anciãos seguram taças de incenso, que o próprio Apocalipse explica serem as orações dos santos. Sua canção é sobre humanos redimidos, e suas mãos carregam taças cheias de orações humanas. Críticos textuais explicam por que a diferença existe. As cópias mais antigas de Apocalipse circularam em diferentes regiões, e os escribas às vezes alteravam os pronomes para suavizar a leitura. Algumas famílias de manuscritos preservaram nós, enquanto outras adotaram eles. Mas em ambas as versões, o tema é consistente. A canção é sobre a salvação humana, não sobre hierarquias angélicas. E em ambos os casos, os anciãos desempenham o papel de um coro sacerdotal. Se o texto diz nós, eles cantam como os redimidos. Se diz eles, eles cantam em representação dos redimidos enquanto seguram suas orações. Qualquer que seja a leitura que você adote, os anciãos permanecem intrinsecamente ligados aos redimidos, nunca separados deles.
É aqui que um detalhe ignorado fortalece, não enfraquece, o argumento. Muitos professores notam o pronome e seguem em frente, como se a questão desfizesse a identidade dos anciãos. Mas o oposto é verdadeiro. Se os anciãos se incluem, eles são sacerdotes redimidos, entronizados no céu. Se eles cantam em nome de outros, estão agindo como intercessores. Um papel que as Escrituras reservam para sacerdotes, não para anjos. Ambas as leituras levam ao mesmo ponto. Os anciãos estão unidos aos redimidos, não separados deles. A variação textual não dilui seu perfil. Ela o torna mais nítido. Esta canção não é um louvor abstrato. É uma adoração dirigida a um povo comprado pelo Cordeiro, com cada oração subindo das taças que os anciãos carregam. A única questão restante é se essas palavras são cantadas de dentro da história ou de um pouco fora dela. De qualquer forma, elas pertencem ao mesmo conselho sacerdotal. Mas o contraste mais nítido ainda está para ser revelado. Porque uma vez que você veja o que os anjos nunca usam, a identidade dos anciãos não pode mais ser ofuscada. Uma única palavra grega separa os servos dos herdeiros. A visão de Apocalipse faz uma distinção cuidadosa que é frequentemente ofuscada no ensino moderno. Anjos preenchem a cena em vastos números. Eles cercam o trono, servem como arautos, derramam taças e tocam trombetas. As Escrituras os chamam de espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, como lemos em Hebreus 1, versículo 14. E Hebreus 2, versículo 16, esclarece ainda mais. Pois, certamente, não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. O destino das coroas é humano. Anjos são poderosos, mas nunca são coroados com uma Estéfanos. Os anciãos, por outro lado, estão sentados, vestidos e coroados. Apocalipse 4 os mostra lançando suas Estéfanos diante do trono em adoração. Coroas de vitória caindo aos pés do Todo-Poderoso. Essa coroa não é uma insígnia nativa da ordem angélica. É a coroa do vencedor. A recompensa por suportar a provação e permanecer fiel a Cristo. Nenhum único versículo concede esta recompensa aos anjos. Colossenses 1, versículo 16, nos diz que tronos, domínios, principados e potestades existem como parte da hierarquia celestial. Assentos celestiais são reais e as Escrituras reconhecem suas posições. Mas quando Apocalipse descreve coroas, a escolha das palavras é deliberada. Anjos estão em fileiras. Os anciãos estão entronizados e coroados. Existem muitos tronos, mas a Estéfanos é rara. A diferença é decisiva. É aqui que a confusão de categorias desmorona. Muitos misturaram essas categorias, não por má intenção, mas por hábito, fundindo anjos e anciãos em uma única imagem. Mas a ordem do céu não se desvia. Anjos são grandes servos, mas a recompensa da perseverança não pertence a eles. Os anciãos carregam essa distinção. Eles encarnam o destino que Jesus prometeu. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. De Apocalipse 2, versículo 10. O ato de lançar coroas só faz sentido para aqueles que as receberam como recompensa. Eles não são anjos rendendo poder nativo. São indivíduos redimidos devolvendo o que ganharam pela fé, reconhecendo o Cordeiro como o verdadeiro vitorioso. Você nunca foi informado desta distinção com tanta clareza. Anjos ministram, mas apenas os redimidos lançam coroas que primeiro receberam como prêmio. Sua adoração carrega o testemunho de uma fé provada. Se o céu é ordenado, então cada ordem deve ser reconhecida pelo que é. Anjos ministram, mas os anciãos são mais do que atendentes. São herdeiros que reinam. E isso deixa uma pergunta no ar. Esses anciãos não permanecem sentados?
Observe como eles se movem à medida que o drama se desenrola. À medida que Apocalipse se desenrola, os anciãos não permanecem imóveis. Eles se movem a cada virada decisiva, e suas ações definem o ritmo da adoração celestial. Se você traçar seus movimentos através dos capítulos, verá uma linha do tempo de atividade que revela uma vocação, não apenas ornamentação. Em Apocalipse 4, eles estão sentados ao redor do trono, em vestes brancas reluzentes, coroas em suas cabeças. E à medida que a adoração ascende, suas coroas caem diante do Todo-Poderoso. Seu primeiro movimento é de rendição. Então vem Apocalipse 5. O cordeiro se aproxima do trono para pegar o rolo selado. Os anciãos se prostram novamente, harpas na mão, taças de oração erguidas, e uma nova canção irrompe. Suas vozes interpretam a redenção enquanto ela acontece. Eles não observam passivamente. Eles cantam seu significado no ar. Cada vez que eles se prostram, é uma evidência. Eles vivem dentro da visão, não fora dela. Em Apocalipse 7, a cena muda. Uma grande multidão aparece em vestes brancas, e um dos anciãos fala diretamente com João. Ele pergunta: "Estes de vestes brancas? Quem são eles?" E ele responde com clareza: "Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro." Aqui os anciãos agem como mestres, interpretando a visão para o próprio profeta. Seu papel se expande. Eles são adoradores, depois intérpretes. Em Apocalipse 11, a 7ª trombeta soa, o reino é proclamado, e novamente os anciãos se prostram, dando graças. Eles declaram o reinado de Deus, o julgamento das nações e a recompensa dos servos, profetas e santos. Suas palavras não apenas louvam, elas interpretam a história a partir do trono. Suas vozes carregam autoridade além da adoração. Mais tarde, em Apocalipse 14, eles estão presentes quando uma canção misteriosa é ouvida que apenas os redimidos podem aprender. Os anciãos testemunham uma liturgia que sela a identidade. E em Apocalipse 19, eles se prostram mais uma vez, ecoando os aleluias do céu, enquanto o julgamento é consumado e as bodas do Cordeiro são anunciadas. Siga o padrão: sentar, prostrar-se, lançar coroas, cantar, interpretar, dar graças, prostrar-se novamente, testemunhar e juntar-se ao aleluia. Os anciãos não são estátuas, são participantes, líderes e intérpretes. Sua ação constante mostra que eles estão entrelaçados no drama da redenção. Onde a redenção vira, os anciãos se curvam. Muitos professores citam uma única passagem e param por aí. Poucos traçam o mapa completo. E essa omissão oculta a verdadeira identidade dos anciãos. E, no entanto, a própria linha do tempo é uma evidência. Seus movimentos se alinham com um chamado real e sacerdotal. Se os anciãos modelam a liderança celestial através da adoração, interpretação e ação de graças, o que significa que cada ponto de virada em Apocalipse os apresenta em seu centro? Não sugere que o destino prometido aos crentes já está sendo exercido no conselho ao redor do trono? Se você quer saber o que são os anciãos, observe o que eles fazem quando o Cordeiro se move. E se cada movimento é em resposta ao Cordeiro, então o próximo mistério se aguça. O que está em suas mãos? E por que Apocalipse pausa para nos mostrar harpas e taças com tanta precisão? Quando Apocalipse 5 descreve os anciãos, o detalhe é deliberado. Harpas em suas mãos e taças de ouro cheias de incenso. Imagine o círculo de anciãos, cordas a postos, vasos de ouro erguidos, a fumaça começando a subir. Estes não são acessórios. São realidades do templo transportadas para o tribunal celestial. Para entender seu peso, devemos lembrar como a adoração funcionava em Israel. Davi, em 1 Crônicas 25,
designou divisões de cantores treinados com harpas, liras e símbolos para profetizar com música. Sua música não era entretenimento, era declaração profética, um som que transmitia a palavra de Deus. Israel conhecia esse padrão. Depois de atravessar o Mar Vermelho, Moisés e Miriam cantaram com tamborins. Após a derrota de Sísera, Débora cantou um cântico de vitória. Instrumentos sempre eram erguidos quando o povo de Deus era vitorioso. As harpas em Apocalipse herdam esse papel. Quando os anciãos tocam, eles não estão preenchendo o silêncio. Estão expressando revelação. A música no céu é o som da profecia cumprida. Uma única imagem contém tanto adoração quanto guerra em suas cordas. As taças importam tanto quanto as harpas. Apocalipse as explica com perfeita clareza. Taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. No céu, a oração tem peso e fragrância. O Salmo 141 já havia orado. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. Em Lucas, capítulo 1, Zacarias estava oferecendo incenso no templo na hora da oração, enquanto o povo orava do lado de fora. O incenso que subia era o sinal visível da oração ascendendo. Agora, no tribunal celestial, os anciãos detêm essa realidade. Suas orações têm substância e aroma. Apocalipse 8 expande a imagem. Um anjo adiciona incenso às orações de todos os santos no altar de ouro diante do trono. A fumaça sobe diante de Deus. Então, fogo do altar é lançado à terra. A liturgia no céu molda a história na terra. E os anciãos estão nessa cadeia sacerdotal, segurando taças cheias de orações. Esta é a precisão do templo levada para o futuro. Instrumentos para profetizar, taças para orar. Música e incenso não são decoração em Apocalipse, são uma vocação. Os anciãos são líderes sacerdotais, com as mãos cheias do que um dia encheu o templo de Salomão. O que os sacerdotes terrenos carregavam na sombra, eles agora carregam à luz do trono. Muitos passam por cima desses detalhes, como se fossem meros ornamentos na visão de João. Mas Apocalipse lhe diz exatamente o que eles são. E uma vez que você vê, a imagem se torna clara. Os anciãos não são decoração, são sacerdotes na liturgia do céu. Agora, se suas orações sobem como incenso, você vê como isso é pessoal. As taças em suas mãos carregam os clamores dos fiéis. O céu os considera tangíveis. Você nunca foi informado de quão material sua oração realmente é. O céu a mede, a segura e depois a derrama de volta sobre a terra. Se sua oração é incenso em suas taças, então sua voz já faz parte da liturgia celestial. Isso não muda a forma como você se vê dentro desta história, mas uma questão mais profunda ainda permanece. Se música e incenso já moldam a adoração no céu, o que significa quando um dos anciãos se adianta para interpretar? Já os vimos cantar, prostrar-se e oferecer orações. Mas quando um ancião fala, é a voz de um anjo ou a voz de um sacerdote? Essa questão não pode ser evitada. Em Apocalipse, capítulo 7, João vê uma multidão que ninguém podia contar, vestida de branco, de pé diante do trono e do Cordeiro. Sua adoração ruge como um trovão, suas vestes reluzindo, lavadas em sangue. Mas então algo incomum acontece. Um dos anciãos se vira e fala diretamente com João. Imagine o rugido da adoração ainda ecoando, e um ancião se inclinando, interrompendo a visão para questionar o profeta. Ele faz uma pergunta: estes de vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? E João, incerto, responde: Senhor, tu sabes. O ancião responde com clareza: estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro.
É aqui que muitos supõem que essa figura deve ser um anjo. A objeção é real, mas não fatal. Em escritos apocalípticos judaicos, é verdade que os guias intérpretes são frequentemente anjos. Mas os sacerdotes também interpretam. Os levitas explicavam a lei ao povo no tempo de Neemias. Um único momento de fala pode revelar uma identidade. Os profetas interpretavam visões de julgamento e restauração. Os sacerdotes ficavam entre o texto sagrado e a assembleia, esclarecendo seu significado. Explicar a adoração é em si um ato sacerdotal. Observe como o ancião interpreta. Sua explicação é teológica, não tática. Ele não revela segredos das estrelas ou mistérios do destino. Ele aponta diretamente para a redenção, para vestes lavadas no sangue do Cordeiro, para a promessa de abrigo, pastagem e água viva. Sua voz não é de especulação cósmica, mas de conforto pastoral. É interpretação sacerdotal, adoração traduzida em esperança. A objeção se dissolve quando lida sob esta luz. O ancião não está agindo fora de sua identidade, ele a está cumprindo. Um sacerdote-rei, coroado na liturgia celestial, é precisamente aquele que deveria nomear a multidão redimida e proclamar a proteção do Cordeiro. Suas palavras se encaixam no padrão de cada ação que rastreamos: adoração, intercessão, interpretação. Se você nunca ouviu isso antes, considere o que significa. Os anciãos não apenas se curvam e cantam, eles também ensinam. Eles abrem a boca no tribunal celestial para explicar o significado do que João vê. Sacerdotes não apenas cantam, eles ensinam. E se suas palavras são verdadeiras no céu, quanto peso elas deveriam ter para nós? A questão se torna urgente. Se os anciãos já declaram que a multidão está lavada e segura, o que isso significa para como suportamos agora? A questão pressiona com força. Como os anciãos podem estar sentados e coroados no conselho celestial se a ressurreição ainda não ocorreu? Apocalipse os mostra já entronizados e coroados, enquanto Paulo afirma que os mortos em Cristo ressuscitarão na sua vinda. Imagine, tronos já ocupados, coroas já reluzindo, enquanto a igreja na terra ainda espera. Muitos param aqui e concluem que os anciãos devem ser angélicos, mas a própria visão não permite esse atalho. 3 modelos se apresentam. O primeiro é a leitura pré-tribulacionista. Nesta visão, os anciãos são a igreja arrebatada. No momento em que João vê o céu aberto, os fiéis já foram levados, entronizados e coroados. Este modelo se encaixa bem com a linguagem de recompensa. As coroas prometidas aos vencedores já estão em suas cabeças. Sua fraqueza é que prende a visão a um único sistema cronológico, que nem todas as tradições compartilham. O segundo é o modelo representacional. Os anciãos são seres reais, mas agem como um conselho simbólico. 12 evoca Israel, 12 os apóstolos. Nesse sentido, eles representam o povo redimido de Deus em sua totalidade através das alianças, sentados no céu como um testemunho do que é certo, mesmo que ainda não consumado na terra. Este modelo permite que os anciãos sejam entronizados antes da ressurreição, sem exigir que todos os santos já tenham sido ressuscitados. Ele enfatiza sua identidade como testemunhas, não como uma contagem completa. O terceiro é o presente apocalíptico. Visões nas Escrituras muitas vezes retratam o futuro como se já estivesse acontecendo. Uma cena pode conter o amanhã no tempo presente. Hebreus 12, versículos 22 a 24, diz que os crentes já chegaram a Jerusalém Celestial, aos anjos, à assembleia dos primogênitos inscritos no céu. Romanos 8, versículo 30, fala dos glorificados como se já estivesse feito. Nesta leitura, a João é concedida uma visão da futura entronização dos fiéis.
mostrada no tempo presente, porque visões colapsam as fronteiras do tempo. Cada um desses modelos difere em como explica o tempo, mas nenhum deles apaga a identidade. Em todos eles, os anciãos estão sentados, coroados, vestidos e cantando a canção dos redimidos. O propósito da visão não é traçar calendários, mas revelar teologia. Ela revela o que é verdade no céu, o que é prometido na terra e o que está seguro em Cristo. Se o céu mostra o sacerdócio real já entronizado, então a visão de João não confunde o tempo, ela o esclarece. Os anciãos são o que a igreja está destinada a ser, seja vista do futuro, representada por um conselho ou entronizada em glória arrebatada. A sala do trono lhe mostra datas em um calendário ou revela quem você é chamado a ser em Cristo. Se a visão dobra o tempo para mostrar os redimidos do Cordeiro já coroados, então talvez devêssemos olhar menos para o quando e mais para o quem. O relógio da visão serve à mensagem e não o contrário. E a mensagem é clara. Os redimidos se sentarão como sacerdotes e reis diante do trono de Deus. Muito antes de João escrever o Apocalipse, textos judaicos do período do Segundo Templo já sonhavam com uma liturgia estruturada no céu. Os cânticos do sacrifício do sábado, encontrados em Qumran, descrevem sacerdotes angélicos servindo em rotações semanais. Uma liturgia celestial que espelha o templo terreno. Um calendário esquecido em Qumran já estava contando as rotações sacerdotais do céu. O Testamento de Levi apresenta sacerdotes celestiais, vestidos e ordenados, de pé diante do trono de Deus em fileiras hierárquicas. O Apocalipse de Abraão e a Ascensão de Isaías também retratam visões de cortes celestiais, camada sobre camada de adoração, com vozes designadas e funções claramente divididas. Imagine, fileiras vestidas de branco, vozes marcadas, incenso subindo como se o céu funcionasse em um calendário sagrado. Esses escritos não eram escritura, mas moldaram a imaginação do mundo de João. Eles provam que, quando ele descreveu 24 anciãos sentados com harpas e taças, seu público já entendia que um sacerdócio celestial era esperado. Você nunca foi informado de quão preparado o público de João estava para esta visão? Eles conheciam o padrão, mas não a pessoa que estaria em seu centro. Apocalipse não empresta essas visões. Ele as coroa. O Cordeiro é a diferença. Os anciãos não são apenas sacerdotes ordenados. Eles são redimidos, entronizados, coroados e reunidos ao redor do Cordeiro, que está como que imolado. A diferença é decisiva. Enquanto outros escritos vislumbram coros angélicos ou fileiras simbólicas de sacerdotes, Apocalipse une a liturgia ao sacrifício do Cordeiro. As harpas ressoam como cânticos de vitória. As taças sobem como oração viva. E o conselho ao redor do trono não é uma ordem anônima, mas um sacerdócio feito dos redimidos, cantando o valor do Cordeiro que comprou para Deus pessoas de toda língua, povo e nação. O Cordeiro é o eixo que muda tudo. Em todas as outras visões, a liturgia do céu é ordenada, mas incompleta. Aqui ela é consumada. O sacerdócio real prometido na terra é revelado já entronizado no céu, vestido com vestes e coroas que não podem ser falsificadas. Isso não foi uma inovação estranha para os ouvintes de João. Foi o cumprimento do que seus pais e mestres haviam antecipado, agora reorientado em torno do Cristo crucificado e ressurreto. O céu já era imaginado como um coro. Apocalipse o torna cristocêntrico. E assim a tensão cresce.
Se o céu já era esperado como sendo estruturado, então o verdadeiro mistério não é se há sacerdotes nas alturas, mas por que esta visão ousa mostrá-los entronizados, coroados e cantando sobre a redenção. O mistério se aguça ainda mais, porque a própria história lutou com esses anciãos em 3 direções, e a simetria dos números levará o debate ao seu clímax. Ao longo da história da Igreja, os leitores se agruparam em 3 interpretações principais sobre os 24 anciãos. Cada abordagem tem seu peso, mas apenas uma reúne todas as evidências convergentes. A primeira vê os anciãos como humanos glorificados, representantes da Igreja já entronizada no céu. Alguns escritores os imaginaram como a totalidade da humanidade redimida, outros como a união das 12 tribos com os 12 apóstolos. Esta visão perdurou porque se liga diretamente às vestes, coroas e cânticos de redenção, descritos no próprio Apocalipse. A segunda os vê como um sacerdócio angelical, membros de alto escalão das hostes celestiais adoradoras. Esta leitura muitas vezes se apoia nos escritos judaicos do período do Segundo Templo, onde anjos aparecem como sacerdotes e coros celestiais. Ela explica a liderança litúrgica dos anciãos, mas tem dificuldade em justificar as coroas estéfanos e as promessas consistentes feitas aos vencedores humanos. A terceira os vê como figuras simbólicas que representam o povo de Deus em ambas as alianças. Nesta visão, o número é a chave. 12 mais 12. Israel e os apóstolos juntos, sinalizando que os redimidos de todas as épocas são uma única comunidade. Essa abordagem destaca a numerologia, mas deixa as vestes, coroas e tronos tangíveis sem uma explicação concreta. Uma decisão define se os anciãos são símbolos, anjos ou humanos redimidos, e a evidência aponta em apenas uma direção. Cada uma dessas leituras foi mantida com seriedade por intérpretes fiéis. Mas nenhum concílio estabeleceu um dogma aqui. A Igreja viveu com atenção, pesando as posições sem encerrar o debate. A visão simbólica honra o amor de Apocalipse pelos números. A visão angélica reconhece o contexto judaico. E a visão humana é fortalecida pelos detalhes de vestimenta e cântico. Mas Apocalipse 21 nos mostra uma simetria mais profunda. A Nova Jerusalém desce com 12 portões nomeados para as tribos de Israel e 12 fundamentos nomeados para os apóstolos. 12 e 12 aparecem novamente, unidos, mas não como abstrações, como nomes, como pessoas, como história gravada nos muros da cidade. Se a própria cidade carrega nomes, por que o conselho ao redor do trono seria menos pessoal? Os anciãos estão onde a visão exige que eles estejam, como um sacerdócio real, já entronizado, representantes vivos dos redimidos. Símbolo e pessoa não são inimigos. O número toca a melodia de Israel e dos apóstolos juntos. Mas as coroas e vestes nos dizem que estas são vidas que foram provadas, recompensadas e entronizadas. Nossa posição não se baseia apenas em números. Ela repousa em vestes prometidas, coroas concedidas e cânticos entoados, símbolos específicos que não podem ser apagados. Assim, o testemunho da história foi pesado, e a evidência aponta firmemente para uma conclusão. Os anciãos se encaixam no perfil de humanos redimidos, exaltados como sacerdotes e reis. Mas se esses anciãos já estão sentados com tanta autoridade, o que acontecerá quando o Cordeiro quebrar os selos? O drama de Apocalipse gira em torno de uma única cena. No capítulo 5, João vê um rolo selado com 7 selos, na mão daquele que está sentado no trono. Um anjo poderoso proclama: "Quem é digno de quebrar os selos e abrir o rolo?"
O silêncio que se segue é insuportável. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra é encontrado. João começa a chorar. O choro de um profeta que vê a história trancada. E então, quem se move não é um anjo ou uma criatura, mas um dos anciãos. Ele se inclina para João e diz: "Não chores! Vê, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele é capaz de abrir o rolo." Esta é a primeira proclamação do Evangelho dentro de Apocalipse, e vem dos lábios de um ancião. João olha e não vê um leão, mas um cordeiro, de pé como que imolado, vivo no centro do trono. A voz de um ancião muda tudo. O cordeiro pega o rolo e o céu irrompe. Os anciãos se prostram, harpas na mão, taças de oração erguidas. Eles cantam uma nova canção, e suas palavras são inconfundíveis. Tu és digno de tomar o rolo, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Tu os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aqui, os anciãos não são figuras de fundo. São os primeiros a interpretar a crise da história. Eles proclamam a dignidade do Cordeiro, fornecem a música da nova criação, elevam as petições dos santos como incenso e cantam o destino dos redimidos. O rolo se move quando os sacerdotes cantam. Leitores antigos teriam reconhecido aquele rolo. Em seu mundo, rolos selados continham os termos de uma herança ou os títulos de propriedade de terras. Eles selavam alianças até que o herdeiro legítimo aparecesse. Quando o cordeiro pega o rolo, ele toma posse da própria história como sua herança. E os anciãos marcam esse momento com adoração, cântico e intercessão. Pense nisso. Quando a dignidade do cordeiro precisava ser declarada, a voz veio do conselho. Quando seu direito ao rolo foi confirmado, a canção deles deu-lhe significado. Quando as orações precisavam subir, as taças deles as continham. Os anciãos não são ornamentos, são atores, testemunhas e sacerdotes no momento crucial da redenção. Este é o momento que os define. Eles se prostram, cantam, interpretam, e seu serviço torna visível o que João não suportava ver. Somente eles apontam para o Cordeiro quando o profeta chora. E se sua tarefa no céu é segurar as lágrimas de João com a palavra do Evangelho, quanto mais eles são um sinal do que a igreja na terra é chamada a ser. Mas seu serviço não termina com o rolo. Se eles cantam na redenção, espere para ouvir sua voz quando o reino for proclamado. O livro foi aberto, os selos quebrados, as trombetas soaram uma a uma. Então vem o clímax, a sétima trombeta. Vozes altas no céu anunciam: o reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e de seu Messias, e ele reinará para todo o sempre. Nesse preciso momento, os 24 anciãos se prostram novamente de seus tronos, erguem seus rostos para o trono e dão graças. Ouçam suas palavras. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é e que era, porque tomaste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e veio a tua ira. Chegou o tempo de julgar os mortos e de recompensar teus servos, os profetas, e teu povo que reverencia teu nome, grandes e pequenos, e de destruir aqueles que destroem a terra. Isso não é um simples eco da trombeta. Os anciãos interpretam o que isso significa. Sua ação de graças é a linguagem de um tribunal. Este é o sacerdócio real em ação. Não um título em um rolo, mas um conselho cujas bocas transformam a história em um veredito. Profetas, santos, todos que temiam seu nome, grandes e pequenos, são nomeados em sua proclamação. É teologia pactual falada do Conselho Celestial. Notem o que eles não fazem.
Eles não suplicam por adiamento. Eles não tremem em incerteza. Eles se prostram e dão graças. Em seus lábios, o reino é tanto dom quanto sentença, adoração e julgamento entrelaçados. Para os ouvintes de João, o peso disso teria sido imenso. O poder romano afirmava governar as nações, imperadores reivindicavam glória eterna, e a terra parecia imutável. Mas aqui, na Câmara do Conselho Celestial, os anciãos já proclamam que o reino mudou de mãos. A ira das nações é respondida pelo reino de Deus. Os fiéis ainda podem estar sofrendo na terra, mas sua recompensa já foi nomeada nas alturas. Você vê o padrão agora? No rolo selado, os anciãos cantaram sobre a redenção. Na sétima trombeta, eles proclamam reino e julgamento. Sua voz não é ornamental. Ela enquadra as duas maiores viradas em Apocalipse. Eles seguram o desespero com adoração e interpretam a vitória com gratidão. Mas a visão ainda não está completa. Objeções permanecem, questões persistentes que devem ser enfrentadas. Quem são os anciãos, finalmente? E o que suas coroas e cânticos significam para nós? Alguns usaram essas objeções como barreiras, mas cada uma se dissolve sob a luz do texto. Primeiro, a questão do tempo. Como humanos podem ser entronizados antes da ressurreição geral? Examinamos 3 caminhos. Alguns leem os anciãos como a igreja arrebatada, já glorificada. Outros os veem como representantes instalados antes da ressurreição completa. Ou a própria visão mostra o futuro como presente, colapsando o tempo em uma única imagem. Seja como for enquadrado, cada caminho preserva sua identidade como sacerdotes redimidos, já vestidos na visão que João recebeu. Segundo, a objeção do intérprete. Um ancião explica a multidão de vestes brancas, e a literatura apocalíptica frequentemente atribui esse papel aos anjos. Mas sacerdotes reis também interpretam, especialmente quando a adoração revela os atos de Deus. A explicação não é um disfarce, é serviço sacerdotal estendido dentro da revelação. Terceiro, os manuscritos. Alguns dizem eles, outros nós, mas ambos giram em torno da redenção humana, com os anciãos segurando as orações dos santos. Quer cantem como os redimidos ou em nome dos redimidos, sua identidade ainda aponta para a mesma história humana. Quarto, a numerologia. Alguns concluem que 12 mais 12 deve significar apenas símbolo. Tribos mais apóstolos, nada mais. Mas o Apocalipse ama a simetria sem apagar a personalidade. A Nova Jerusalém carrega os portões de Israel e os fundamentos dos apóstolos. E ainda assim são nomes, são vidas. Os anciãos, da mesma forma, carregam uma harmonia simbólica, enquanto ainda são seres sentados, coroados e vestidos diante do trono. Através dessas objeções, a linha se mantém firme. Símbolos sozinhos não podem usar coroas. Anjos não usam as coroas prometidas aos vencedores. Visões atemporais não apagam a identidade. E manuscritos não afastam a canção da redenção humana. Cada objeção refina, mas nenhuma desloca. E assim retornamos ao centro. Os 24 anciãos se encaixam em cada promessa de um sacerdócio real e redimido. Eles se sentam porque um reino foi prometido. Eles vestem branco porque vestes foram oferecidas. Eles lançam suas coroas porque a fidelidade foi recompensada. Eles cantam porque a redenção é sua própria canção. E aqui repousa a síntese. Os símbolos de Apocalipse convergem em um único ponto. O Cordeiro levantou um conselho dos redimidos, entronizado, coroado e sacerdotal, já ecoando o destino prometido à Igreja. Sua presença na visão de João não é um enigma não resolvido. É uma revelação revelada. A visão se encerra, mas o convite permanece. João viu um círculo de anciãos já vestidos, já coroados, já cantando. E sua presença não era um quebra-cabeça, mas um chamado.
O cordeiro que abriu o rolo levantou um povo para se sentar perto de seu trono. E sua canção é a canção dos redimidos. Esta é a promessa já proferida sobre a igreja. Ele nos fez reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Os anciãos são sua prova viva, sentados onde a adoração e o julgamento se encontram, oferecendo orações que sobem como incenso, cantando palavras que nunca se desvanecerão. Você é chamado para o mesmo círculo. Cada ato de fidelidade, cada oração sussurrada em segredo, cada passo de perseverança é linho sendo tecido, uma coroa sendo formada, uma voz sendo afinada para essa canção. Seus tronos não estão distantes, são sinais da sua herança em Cristo. Então, levante seus olhos. Deixe suas orações subirem como a fumaça que eles oferecem. Deixe suas obras brilharem como as vestes que eles usam. E aprenda a canção deles agora, porque um dia o círculo se ampliará e você tomará seu lugar entre eles. Se esta jornada despertou algo em você, não deixe que se perca no ruído. Ainda há mais sussurros escondidos nas páginas das Escrituras, esperando para serem descobertos. Fique conosco aqui no Bíblia. Inscreva-se, ouça com mais atenção e continue trilhando este caminho estreito entre o trovão e o silêncio.